Estamos em mais uma noite de oração e reflexão da Palavra de Deus. Gostaríamos que vocês nos acompanhem nesse dia de um pouco de frio em Campo Grande, por que não dizer no Brasil inteiro. Então, faz parte, né, das estações do ano, então esse mês veio o frio mais forte um pouquinho, né? Então, os irmãos aí se protejam em suas casas. Nessa noite, então, nós queremos transmitir a Palavra de Deus aos nossos corações e assim possamos edificar diante do Senhor. Gostaríamos, antes de fazer alguns avisos, dizer aos irmãos que no mês de agosto, a Igreja Presbiteriana, Quinta Igreja Presbiteriana, comemora aniversário. E para isso, a cada domingo de agosto, nós teremos um pregador diferente, né? Quero aqui citar pela ordem, vamos ver se eu lembro aqui, mas para começar, dia 1 é o Willi, no segundo domingo é o Adriano, terceiro domingo, teólogo Edmundo, no quarto, o reverendo Edelson, no último, que é o dia 28 e 29, é o nosso irmão pastor Felipe. No dia 29, nós teremos então batismo, profissão de fé, que nós daremos detalhes mais à frente. Então, os irmãos estejam orando aí pela programação da igreja, nós estaremos fazendo durante o mês de agosto. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, colaborado a manter o trabalho do Senhor, tem sido muito edificante. Queremos também agradecer aos irmãos que estão na campanha para que compramos o remédio para Marta, né? Já compramos a primeira remessa e acredito que ela está respondendo bem a esse remédio, então vai se comprar um segundo lote, então. Aqueles irmãos que puderem, então, ajudem aqueles que já ajudaram, nós agradecemos muito. Deus abençoe vocês. Irmãos, para começarmos então, vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 11, de 5 a 8, dando prosseguimento na leitura das parábolas, né? Então, nós aqui estamos em Lucas capítulo 11, de 5 a 8. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então nós vemos nessa parábola que nós então precisamos estar sempre orando, precisamos estar sempre pedindo a Deus força para que nós possamos então estar sob os seus cuidados, sobre a palavra do nosso Deus. Então, vamos para louvor e glória do nosso Deus, irmãos, cantarmos o hino de número 165, o cuidado divino. Não desanimes, meus brothers.
Prosseguindo o nosso culto, vamos fazer uma oração, englobando aqui pedidos, agradecimentos, confissão de pecados. Nós então fazemos nesse momento, pedindo a Deus orientação naquilo que devemos ouvir nessa noite e que Ele abra o nosso coração. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, que estamos mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua igreja, que o Senhor esteja, Deus, falando conosco nesta noite e que a Tua palavra, Deus, seja o árbitro do nosso coração e que nós possamos fazer, a Deus, aquilo que lhe agrada, Senhor. Esteja, Deus, com cada familiar, com aquilo que o Senhor que tem passado, com aquilo que o Senhor que tem construído, com os sonhos, com os projetos de cada um, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja também nas dificuldades com aqueles irmãos, ó Deus, que nesse momento estão com dificuldade, com doenças, estão com dificuldade, Senhor, com a sua saúde. Nós pedimos que o Senhor esteja visitando, Deus. Esteja também, ó Deus, perdoando os nossos pecados, porque sabemos, ó Deus, que somos homens pecadores, falhos, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, chega até nós, ó Deus, de uma maneira muito especial, a qual nos convida, Deus, a estarmos confessando os nossos pecados ao Senhor, se arrependendo, Senhor, e confessando para que possamos prosseguir. Nesse momento, Senhor, confessamos os nossos pecados a Deus, por ação, por omissão, por pensamentos, Pai. Esteja acudindo, Senhor, o Teu povo que nessa noite clama ao Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é o único Deus capaz de perdoar os nossos pecados. E é por isso que nós recorremos ao Senhor. Nós somos dependentes do Senhor e pedimos que o Senhor dirija, Senhor, a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, nessa noite, através das orações, dos hinos, da Tua palavra, Senhor, que será lida. E que, ó Deus, essa palavra encontre um lugar no nosso coração e ela possa dar fruto, Senhor, em nossas vidas, assim como o Senhor requer dos Teus filhos. Nós oramos, Pai, nessa noite, confiados, Senhor, nas Tuas promessas, que o Senhor está sempre conosco, não nos vai deixar. E, ó Deus, o Senhor está junto com a Tua igreja nesse momento, esteja passando o que for, o Senhor está do nosso lado. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo, irmãos, nosso culto, vamos então à mensagem da palavra de Deus nessa noite, a uma pequena reflexão. Eu gostaria nessa noite de ler com os irmãos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Vamos então estar fazendo essa leitura. Gálatas 5, de 1 a 12. O título é Ou a Lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico e todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele mesmo, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Palavra de Deus, irmãos, para a edificação da igreja, uma palavra vindo aos Gálatas, a igreja da Galácia, que serve muito bem para nós. Eu gostaria de me ater muito
nessa parte introdutória da palavra de Deus, né? O título é Fatores que impedem o crescimento espiritual, baseado principalmente no versículo de número 7, né? Paulo está dizendo aos Gálatas, à igreja da Galácia, da seguinte forma, o versículo 7. Vós corris bem. O que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Aqui Paulo está falando do correr espiritual, né? Que os Gálatas vinham bem. E agora, por que então que eles estão parando de obedecer à verdade? Então, irmãos, vamos ver nessa noite alguns fatores que impedem o crescimento espiritual. O texto bíblico, então, o apóstolo Paulo, então, ele está preocupado com o progresso espiritual dos Gálatas. Todo pastor, irmãos, tem preocupação, né? Toda liderança, vamos dizer assim, tem preocupação com o crescimento espiritual da igreja. Tanto é que a gente prepara, né, para pregar nos domingos, tanto é que a gente busca informações, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque esta palavra é que edifica o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, então, ele sendo o fundador dessa igreja, ele está preocupado, ele deixou uma igreja bem, né? Ele deixou uma igreja encaminhada, e agora então ele recebe essa notícia de que a igreja está sendo contaminada, e nós então vamos, no decorrer do estudo, ver quem que estava acontecendo, o que Paulo está vendo então. Então ele lança uma pergunta muito pertinente no versículo 7, né? O que está impedindo de vocês prosseguirem na verdade? O que está impedindo de vocês correrem, de vocês progredirem? Eu estou preocupado, Paulo está dizendo aos Gálatas, né? Então, irmãos, o progresso espiritual dos Gálatas estava sendo impedido, de acordo com o texto. Se você for reparar, Paulo então está preocupado com esse progresso, né? Baseado então no versículo 7. Alguém estava perturbando a corrida dos Gálatas, né? Esses, vamos dizer assim, alguns novos convertidos, eles estavam se afastando da verdade, e nós vemos então esses Gálatas, da igreja da Galácia, sendo impedido de correr em direção à verdade, de correr em direção a Cristo. Em outro lugar, por exemplo, em 1:7, 5:12, fala-se de um grupo de agitadores, né? Então aí já aparece alguns elementos que estavam contaminando a igreja dos Gálatas, né? Então, esses legalistas também, que ele vai falar da circuncisão, da incircuncisão, né? E que nenhum deles, então, alegasse que Paulo estava exagerando, que ele estava fazendo muito alardes com os problemas da Galácia, mas que era totalmente verdadeira a preocupação de Paulo. Porque, irmãos, quando nós paramos de progredir a nossa vida espiritual, a gente estagna e a gente começa então, que nem aquela brasa fora do braseiro, né, a ficar sozinha, a esfriar, a se apagar. Então Paulo está preocupado, e ele vê alguns elementos que podem estar então atrapalhando o crescimento dos Gálatas. Um provérbio serviria para enfatizar a loucura deles. Um pouco de fermento, então, leveda toda a massa. Então, algumas heresias, algumas informações erradas, algumas leis a mais do que a Cristo, então isso poderia ser um fermento, e geralmente, irmãos, acontece, né? Paulo está preocupado aqui, mas na igreja atual nossa, de modo geral, é claro, não especificamente uma, mas esse fermento leveda toda a massa. É um pouquinho de heresia hoje, um pouquinho amanhã, e assim então vai crescendo, e nós então temos que nos corrigir. Aquilo que não é devido do cristão, a gente não precisa então estar fazendo, porque pode contaminar alguns irmãos. Talvez os que realmente converteram ao legalismo fossem poucos até o presente momento. O que é o legalismo aqui? Se for olhar no título, ou a lei ou Cristo, né? Porque alguém estava dizendo que todo mundo tinha que circuncidar
né? E Paulo vai dizer, não, se você está falando isso, você está descredenciado, você está deixando Cristo, você está anulando Cristo, né? Então você decaiu da graça, ele vai falar. Versículo de número 4, da graça decaístes, né? Então, nós vemos então um pouco de lei sendo mais do que a graça, mais do que a misericórdia, mais do que Cristo. Então ele vai lembrar que a massa ela pode então estar sendo contaminada, né? O versículo 9 ele vai dizer um pouco de fermento leveda toda a massa, né? O fermento então levedaria a massa, fazia crescer para o errado. Então, não obstante, os crentes deveriam estar em guardar para que o erro não se espalhasse. Paulo então estava preocupado por o erro se acabar, por o erro parar. Assim que a gente tem que fazer na igreja. Quando a gente vê alguma coisa, né, que não está de conformidade com os filhos de Deus, ou heresia, ou falatório, né, por isso que a gente fala qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer reclamação, traga ao conselho, né, quando o conselho tem reunião. Então a gente tem que se desviar do mal, guardar a igreja para que ela não, que o erro não se espalhe. Se fosse honestamente enfrentando aquelas heresias, aqueles problemas que estavam se passando, nós então poderia então Paulo combater, ele pensa nesse momento era o momento certo. Paulo tinha confiança então em uma resolução feliz naquela dificuldade que ele estava passando. Eu acredito, irmãos, que nós, por sermos a nossa igreja ainda ela é pequena, mas as igrejas grandes passam por grandes dificuldades, né? Então, citando assim o versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. É por isso que dá muitas das vezes divisões, né? As pessoas ficam desanimadas, né? Porque não recebem informação junta, uníssona. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então Paulo ele tinha confiança em uma resolução muito feliz daquela dificuldade, com a base nos seus convertidos, ou no seu próprio ministério, e no próprio Deus que o ajudaria. Não obstante, uma reviravolta, então, a favor ou favorável nos acontecimentos não aliviaria a responsabilidade daqueles que estavam desviando o rebanho. Paulo vai dizer que eles vão sofrer a condenação, né? Então, no próprio texto, ele vai dizer isso, que aqueles que estavam fazendo poderiam sofrer a condenação, versículo de número 10, né? Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Tanto Paulo fala de ser disciplinado na igreja naquele tempo, como disciplinado também pelo Senhor. Então nós vemos essas questões aí envolvidas nesse texto. Muitas pessoas então que se converteram começaram a crescer na fé no começo, mas no meio do caminho, como sempre acontece com a gente, tem alguns obstáculos, né? Ali nós estamos em plena Olimpíada, nós colocamos aquela figura ali, onde tem obstáculos. E muitos ali vão tropeçar, alguns caem, e outros, bem preparados, né, eles vão ultrapassar essas barreiras aí, né, essa corrida com barreiras. E nós na vida também, na nossa vida, no tempo em que nós passamos aqui, nós temos vários obstáculos, nós temos várias barreiras a chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, né, seja qual ele for, mas primeiro espiritual que nós estamos falando aqui, nós vamos encontrar vários obstáculos, nós vamos estar indo, correndo, né, Paulo vai dizer assim, vós que corrias bem, quem vos impediu de continuar? Né? Quem que impediu de você correr? Então, aqueles obstáculos, e que nós vamos falar fatores que impedem a nossa corrida, estão presentes em nossas vidas. E nisso, nós temos que arrumar algumas coisas para nos fortalecer, para a gente pular, transpor essas barreiras. O Senhor pode nos ajudar. Ali eles são atletas, né? Treinam todo dia, assim como nós também somos atletas de Cristo. Nós temos que treinar todo dia. E treinar como? Nós vamos falar daqui a pouco qual que é o treino do cristão. O treino do atleta é fazer, né, os exercícios todo dia. Eu acho que para nós também é dessa forma. Então, durante essa corrida, nós vamos encontrar, então,
pelo caminho motivos para nós pararmos, fatores para a gente parar. Decepções, né? Com pessoas nós vamos ter como se... Eu acho assim que, não sei, mas seriam decepções com pessoas, eu acho que a gente sempre vai ter. E isso não deveria ser motivo para nós deixarmos a Cristo, né? Porque na igreja, como lá os Gálatas, tinham pessoas também mal intencionadas. Tinham pessoas que não conheciam a Cristo totalmente. E aí Paulo, então, ele vai dizer que esse fermento que está levedando a massa, são essas pessoas aqui, que estão querendo desviar as pessoas de Cristo. Então, mais decepções durante a nossa caminhada cristã, nós encontramos, né? Brechas que nós damos para o inimigo, aí faz a gente parar de avançar, mas Deus, então, ele pode mudar este quadro que nós muitas das vezes caímos e ficamos parados. Precisamos amadurecer espiritualmente, né? Essa é uma palavra certa. E como que amadurece espiritualmente, né? Diante da palavra do Senhor, tendo constante busca na palavra do Senhor. Fora dela a gente não cresce, a gente não tem esse amadurecer. Nós podemos crescer então, como nós já falamos, pela leitura da palavra. E nesse processo de crescimento, muitos então vão se perder. Muitos param de crescer. E é isso que Paulo está cobrando dos Gálatas aqui. Vocês corriam muito bem, mas agora por que vocês estão parando, né? É uma decepção para Paulo, numa igreja que estava caminhando muito bem. E nós vemos isso constantemente na igreja. Às vezes tem uma igreja que vai, cresceu em comunhão, cresceu na palavra, cresceu em tudo, e de repente ela estagna e ela acaba descendo. Por quê? Eu acho que não faz ou não fez os devidos, não tomou os devidos cuidados. Então nós temos que ter isso em mente, que nós deveremos crescer sempre, sempre, sempre. Nós deveremos correr, como Paulo aqui ele fala, né? Nós estamos numa corrida em direção a Cristo. Então nós precisamos, por esse caminho, deixar essas coisas de lado. Então o crescimento espiritual é um ensinamento do Senhor. Ele manda, ele dá uma ordem para a gente crescer espiritualmente. A vontade de Deus é que, como árvores, nós... no Salmos de número 1, vai chamar a gente de árvore, né? Que no devido tempo dá o seu fruto. O Senhor quer isso para cada um de nós, né? Não adianta a gente retroceder. Uma árvore sem fruto, ela não serve para nada. Eu estava lendo ali e em casa também, eu estava lendo e contextualizei com em casa lá no Aero Rancho, onde a gente tem pé de goiaba, né? Às vezes a goiabeira pequena, ela vem e dá frutos muito bons. Aí, com o passar do tempo, vai criando, ela vai adoecendo, né? E para de dar frutos. Então, o fruto, às vezes que ela vem com um problema, né? Ela vem pequena, ela vem bichada, ela não presta. E está ali, então, um pé de goiabeira só para fazer outras coisas, menos para dar fruto, porque ela ficou doente. E nós também, durante a nossa caminhada, a gente pode ficar doente, né? Então, nós precisamos voltar a dar os frutos que o Senhor tanto quer de cada árvore que somos nós na sua igreja. Quantas pessoas, então, irmãos, que você conhece, né, tem um começo bonito, né? Vai, dá testemunho, prega, evangeliza, né? Traz toda a sua casa para a igreja. Mas, com o passar do tempo, ao caminhar, acontecem aquelas situações que eu já falei para você. E daí contamina essa pessoa e ela fica pelo caminho. Então é bom a gente estar sempre caminhando em direção a Cristo, né? Então, eu acredito que esse caminhar nosso, ele pode ser contaminado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso exige maturidade, né? Efésios capítulo 4, e verso 5, nós vemos que o crescimento é uma escolha nossa, né? A santificação é um processo, né? A salvação é única, mas a santificação ela é um processo, ela é uma busca nossa. Então nós temos que
seguir, o texto diz assim, 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo Jesus. Então não adianta, né? Às vezes as pessoas reclamam, né? Às vezes eu não vou concordar com isso também, porque as pessoas reclamam, né? Da liderança que não traz o alimento sólido. Mas nós também temos que agir. Às vezes nós viemos ao culto só domingo. Às vezes nós temos 2 cultos por semana. E aí então a gente reclama do crescimento espiritual, mas nós somos responsáveis por isso, né? Como eu já disse aqui, você lendo a palavra, você orando, você investindo em você, indo nos encontros da igreja, né? Estamos voltando de novo, está meio cessando a pandemia, não que está acabando, né? Mas é claro que nós temos que tomar todos os cuidados, mas já temos algumas coisas programadas. Então esse é um momento também, um momento onde nós também podemos crescer. Então, só dizendo aqui, quando uma criança então ela nasce, o crescimento dela é natural, né? Ela não faz esforço para crescer. Ela cresce naturalmente, né? Então existe esse crescimento, o corpo se desenvolve, mas para o crescimento da graça, de fé, é preciso fazer um esforço. Criança pequena, você vai ver que ela cresce, você compra roupa para ela, 2 meses, talvez já não serve mais, porque ela está crescendo, né? Então roupa para criança pequena, você não pode comprar bastante, porque ela vai crescer e vai perder aquelas roupas, né? Aí você tem que dar para outras crianças. Nesse sentido de criança, crescer naturalmente, ela não precisa de esforço. Agora, para crescer espiritualmente, precisa. Sabe? Nós precisamos fazer os nossos exercícios, né? Nós olhamos para Paulo, um exemplo é Paulo também. Quando ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Irmãos, prosseguir exige esforço, né? Exige que você dê o primeiro passo para você prosseguir. Então, Paulo diz, eu prossigo. É preciso nós esforçarmos para crescermos espiritualmente. Não espere do seu pai, da sua mãe, não espere dos outros para você crescer. Você que tem que buscar. Você que tem que ler a Bíblia, você que tem que orar, você que tem que fazer os exercícios devocionais. Então é muito importante ter um momento de devoção com Deus, ler a palavra, orar, né? São exercícios básicos para o nosso crescimento. Então nós queremos dar uma forte ênfase nessa introdução, é que Paulo está dizendo isso aqui. Olhando para o texto apenas, a gente já tira um punhado de ensinamentos. Então, há momentos na nossa vida, irmãos, isso você vai lembrar, que nós crescemos de forma estupenda, né? Parece que você... parece não, você está orando mais, você está lendo mais, você está glorificando a mais, né? E aí então, uma forma de crescimento estupenda. Mas e outras vezes? O crescimento é gradual, é quase nada, né? Você não vê crescimento. O que eu estou fazendo aqui na igreja, tem hora que você pergunta. Mas qual que é o problema? O problema está em você? Muitas das vezes é em nós, e nós precisamos então rever o nosso crescimento. Às vezes a nossa tendência como ser humano é culpar os outros, como eu já falei aqui. Mas o crescimento espiritual seu é totalmente um esforço seu, uma busca sua, né? E é claro, vai na fonte, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é que vai te dar esse crescimento espiritual. O mandamento do Senhor é, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E a graça é tudo o que nós precisamos, né? Você conhecendo a graça, o que é graça, né? Nós temos pergunta da escola dominical. Graça é favor imerecido, né? Graça é você saber que você é pecador, você merecia o inferno, mas Deus vai te dar o céu. Graça é tudo isso, e nós precisamos conhecer o que é graça diante do Senhor. Conhecer mais do Senhor precisa ser uma prática diária na nossa vida. É como a gente faz as nossas refeições, para a gente manter o nosso corpo, né? Para a gente ter as energias para o trabalho, para a gente ter a energia forças para trabalhar e também forças para viver espiritualmente falando. Nós precisamos então
de fazer os nossos exercícios devocionais, porque senão você vai ficar muito fraco. Quando você for ver, você já não está mais orando, você não está mais lendo a Bíblia, você já está procedendo como o mundo quer que você proceda. Como o mundo está, a gente está procedendo. Então, antes crescei na graça, no conhecimento, é da graça que nós precisamos. Conhecer mais do Senhor precisa ser uma prática diária, passar tempo com Ele. E a pergunta é para nós, né? Com quem você mais passa tempo? Aonde que você investe mais o seu tempo? Né? É claro que quando você pode, você trabalha de manhã, trabalha à tarde, né? Mas tem um tempo que nós temos que passar com Deus. Um tempo que nós temos que investir em nós mesmos, né? Orar, parar. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia, né? E né? Fiz 4 anos de seminário, mas mesmo assim a gente lendo a palavra, ela se renova a cada manhã. Você encontra preciosas coisas aqui. É uma revelação de Deus. Você lê o texto e tem outras mensagens, e nós precisamos então conhecer Deus na nossa prática diária. Então é necessário, irmãos, que nós priorizemos Cristo em nossas vidas. Qual é a nossa prioridade? Conhecer o Senhor é o maior tesouro que nós podemos experimentar. Investir tempo, né, nesse crescimento espiritual. Comprar boas Bíblias, comprar bons livros, apesar de que eu vou dizer assim, que está caro. Né? Está caro um livro, está caro uma Bíblia. Talvez ela não está cara, e a gente que ganha é pouco, né? O salário mínimo é pouco. Então, aquilo que a gente quer, a gente investir, uma Bíblia boa, um livro bom, nós vamos ter que investir para a gente poder crescer espiritualmente, tá bom? Mas, saindo do texto, irmãos, agora aplicando para nós fatores que nos impedem de correr. Quais são eles? Em rápidas palavras, um olhar equivocado do Evangelho. Então nós, às vezes, olhamos para o Evangelho de modo equivocado, onde que aquilo que nós precisamos saber, nós não sabemos. Os Gálatas aqui estão tendo uma visão equivocada do ensinamento que Paulo deu para eles. Olha, agora não precisa mais olhar para essa circuncisão. Cristo é maior que a circuncisão. É um dos erros que nós cometemos, um olhar equivocado do Evangelho, e nós então temos que crescer em direção ao Senhor e olhar para um Evangelho totalmente que está diante de nós. Uma visão distorcida do Evangelho, ela vai nos levar então a esse fator que vai nos impedir de correr. Porque às vezes a gente olha e interpreta errado. Né? Os outros interpretam para nós, e a gente não acaba bebendo daqueles que estão interpretando alguma coisa errada. E aqui Paulo vai falar justamente isso. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele deixou a igreja obedecendo à verdade. Mas com o passar do tempo, essa igreja aqui, ela passou então a desobedecer a palavra e a olhar para alguns líderes que estavam ensinando a circuncisão e levando o povo a desviar-se do Evangelho. Não pode haver crescimento, irmãos, fora da obra do Evangelho. Né? É ali Cristo morrendo por nós, nos dando a sua vida, fazendo a obra em nós, e nós então precisamos saber que o Senhor então ele está olhando para cada um de nós. Então um olhar equivocado do Evangelho, um olhar errado para o Evangelho é um fator que impede a gente de correr. Muitas das vezes as pessoas prometem aquilo que o Senhor não promete. É um olhar equivocado do Evangelho. Romanos 6:4, eu leio aqui, a palavra de Deus diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é novidade de vida? Tem gente que vai entender de outro jeito.
né? Novidade de vida é dentro do Evangelho, a revelação dentro do Evangelho. Jesus nos salvou, Jesus ressuscitou. Isso é uma visão clara do Evangelho. O Evangelho ensina isso, que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos nos converter. É uma visão que não é equivocada. Agora, uma visão equivocada do Evangelho, ela nos leva a parar de correr, né? Porque aquilo que os homens prometem, muitas das vezes a palavra de Deus não nos promete. Um outro fator, irmãos, que nos leva a parar de correr, espiritualmente falando, é o mundo e suas ofertas, né? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Por aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E parafraseando aqui em 1 João 2,15, né? Ele vai dizer justamente isso. Nós precisamos, então, investir no reino e não no mundo. O reino de Deus. E tem gente investindo mais no mundo do que no reino de Deus. Então nós precisamos aí saber que o reino de Deus é como está lá em Mateus capítulo 13, 44 a 46, aquele homem que nós já lemos aqui as parábolas, que é aquele homem que encontrou um tesouro, né? E vendeu as suas coisas, investiu tudo lá. Então, quando nós encontrarmos o Evangelho verdadeiro, nós temos que investir nele e largar a mão das coisas desse mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, né? É claro que enquanto nós estamos aqui, alguém estava dando uma ilustração esses tempos, e achei até uma ilustração pertinente, né? Espero que sirva para nós. É assim, aqueles irmãos que já foram no Pantanal, falando para os pantaneiros aqui, né? Tem aquele animal que chama garça, né? A ave que chama garça, e ela é super branca. Mas se você for olhar, aonde que a garça vive? Ela vive no curicho, ela vive na água suja, ela vive no barro. E ela cata com o seu bico os alimentos que estão ali naquele lugar, que é um lugar totalmente sujo, né? A gente olhando, se você for entrar lá, colocar o seu pé, o seu calçado, você vai sair sujo dali. Mas essa é uma ilustração que pode servir muito bem para nós. Nós estamos no mundo, nós estamos que compartilhar essas coisas com o mundo, mas nós pegamos aquilo que só que vai servir para nós. Nós não precisamos nos contaminar com o mundo. E se você for olhar para a garça, né? Olha para uma garça quando você for ali para Corumbá, o Caio que vai agora para Aquidauana, né? Olha, no caminho você vai ver a garça lá, limpinha, branquinha, mas aonde que ela está? Né? E ela vive daquilo ali. Nós também somos assim. Estamos num mundo contaminado, cheio de coisas para nos afastar de Deus, mas nós temos que manter a nossa veste branca, né? Nós temos que manter fora dessa sujeira que o mundo nos oferece, né? Então, uma das coisas que impede, fator que impede o nosso correr, é a gente se contaminar diante das ofertas do mundo, né? O mundo está oferecendo aí muitas coisas, né? E basta a gente olhar, mas que são coisas passageiras. Finalmente, a terceira coisa que pode impedir a nossa corrida em direção a Jesus é o nosso estilo de vida. Como nós vivemos, né? Uma vida talvez desregrada, uma vida que nós vivemos só na igreja. Nós somos crentes, né? Quando chega em casa a gente xinga, a gente briga, a gente fala palavrão, né? A gente faz um monte de coisa. Então o nosso estilo de vida pode nos afastar de Jesus, ela pode nos impedir de correr. Então, o estilo de vida que a gente leva, né? O Salmos 90, 12, parafraseando esses salmos, ele diz assim, ó: ensina, Senhor, a gente a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio, né? Para viver aqui enquanto o Senhor está nos dando a oportunidade. Então, o nosso estilo de vida também, ela pode ser um fator que nos impede de chegar a Cristo, de correr a Cristo. Exemplo, no domingo, né? Você está querendo vir para a igreja, mas um show te chama, um shopping te chama, um amigo te chama, e você acaba esquecendo. Daí vem 1, 2, 3, 4 domingos, você está envolvido com o seu estilo de vida, com os outros te encaminhando para outros lugares. Então,
nós precisamos então saber que o nosso estilo de vida, ela pode então ser um fator de nós pararmos de correr, né? Ao invés de você estar aqui conosco, crescendo espiritualmente, nós vemos que você está se afastando de Cristo. Só citando aqui, domingo na igreja, a gente tinha bastante pessoas, né? Como muito tempo a gente não tinha visto, né? Agora, esperamos que melhore mais para que nós possamos estar cada dia mais próximos uns dos outros, né? E que o Senhor nos ajude, que passe logo essa pandemia, que se vacine todo mundo, para que nós possamos então estar na igreja, estarmos em comunhão, estarmos vendo o rosto um dos outros, né? Porque nós transmitimos o culto, nós não podemos ver todo mundo, mas quando estamos aqui a gente olha para cada um dos irmãos diante do Senhor e a gente se alegra com a vida deles. Irmãos, como vivemos então? Nosso estilo de vida pode ser um fator de risco para nós mesmos. Nós temos que ter regras, né, em nossas vidas. Não andamos por rumos, né? Sem rumos, melhor. Nós temos que ter a capacidade de ter o prazer na lei do Senhor. E na sua lei, meditar de dia e de noite. Então, irmãos, que esses fatores em nós não possam impedir de nós estarmos correndo em direção ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós queremos terminar fazendo uma aplicação para as nossas vidas. A reflexão de hoje, eu gostaria que você refletisse sobre esses fatores que aparecem em nossas vidas. A nossa vida vão aparecer, né? Às vezes a falta de entendimento do Evangelho. Vai aparecer o mundo em nossas vidas. Vai aparecer a vontade de nós vivermos uma vida fora de Cristo. O nosso estilo de vida, ela pode ser um fator de risco para nós. Então, preste atenção, reflita, pare um pouco, vê como que você está andando diante do Senhor. Pare um pouco, reflita sobre o seu desenvolvimento espiritual. Como que você está desenvolvendo espiritualmente? Será que você tem crescido, né? Será que você tem lido a palavra? Será que você tem feito o seu exercício normal? Porque, como nós falamos lá no começo, né? Nós vamos olhar aqui a imagem das barreiras. São os obstáculos que nós temos pela frente. E esses são os obstáculos que com certeza aparecerão. Dias em que nós estaremos prontos para crescer, dias que nós estaremos prontos para servir a Cristo e os obstáculos vêm sobre nós. Se nós estivermos preparados, espiritualmente nós iremos transpor esses obstáculos e servir ao Senhor de verdade. A pergunta de Paulo aqui para todos nós é: o que vos impede de correr? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas, né? E o que tem acontecido com a igreja do Senhor hoje, a qual nós estamos falando a todos nós nessa noite, melhor. O que vos impede de correr? Leia o versículo do número 7 para nós encerrarmos. Gálatas 5:7. Vós corris bem. O que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Analisemos as nossas vidas e vamos continuar correndo em direção ao Senhor, porque Ele tem promessas para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Dando continuidade, irmãos, à nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus, nós queremos orar nesse momento para que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades e nós possamos receber do Senhor as bênçãos necessárias para as nossas vidas. Oramos então, irmãos, pelos missionários, pelos projetos da igreja, né? A quinta igreja está com um projeto novo que você possa estar nos ajudando nisso, que é o alargar das tendas. Nós queremos então também estar orando pelos enfermos. É o caso da nossa irmã Marta, que está internada, né? Nós queremos orar também pela mãe da Cláudia. Nós queremos também orar pela irmã Socorro, esposa do nosso irmão Silvio. Nós queremos também orar pelos enlutados, que é o caso aqui, eu estava falando com o Caio aqui antes de começar, ele conhece o pastor Gerson, né? Que perdeu a sua esposa, a nossa irmã Marília, né? O nome dela. Então ela faleceu, segundo informações de alguns grupos, grupo da SAF, o grupo dos pastores, né? Então está
em evidência aí o que aconteceu com a nossa irmã Marília. Então que Deus console, né, esses irmãos que perderam algum parente, que perderam pessoas nesses momentos de dificuldade. Então, irmãos, estejam orando pelos enlutados, pelos desempregados, pelas famílias da igreja, pelas igrejas pela igreja do Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam contra elas e que elas possam também atuar. Nós queremos também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela salvação, pela proteção, pelo alimento de cada dia, pela família que temos. Então nós temos que agradecer a Deus. Gostaria que você, na sua casa, pudesse também fazer essa corrente com a gente, pudesse estar elevando seus pensamentos a Deus e a gente pudesse então estar orando ao Deus Todo-Poderoso, e assim Ele vai nos responder sim, não espere, e sim, não espere, sim, não espere. É os 3 pontos, né? Então tá. Oremos. Nosso Deus e Pai, confiados nas Tuas promessas, que o Senhor responde às nossas orações. Nós estamos aqui, ó Deus, a colocar nas Tuas mãos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e sabendo que o Senhor é soberano, o Senhor nos dá a resposta que está no Teu coração e o que é o melhor para o Teu povo, ó Deus. Nós queremos aqui, ó Deus, estar colocando os nossos missionários, Senhor, nas Tuas mãos. Tome esses irmãos que vão e levam a Tua palavra e que também, ó Deus, somam para a povoação do céu. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades físicas, espirituais, materiais, financeiras. Esteja, Deus, abençoando esses irmãos. Lembramos, ó Pai, dos irmãos missionários, aqueles que representam os demais. Nosso irmão Adriano da Jocum, que estará conosco no segundo domingo do aniversário da igreja. Oramos, Senhor, pelo reverendo Oséias. Oramos, Senhor, pelo Elan, Senhor, missionário Elan, que está em Cidrolândia. Esteja, Senhor, abençoando esses irmãos. Esteja cuidando, Senhor, das suas vidas, Pai. Queremos também, Senhor, orar pelos enfermos, que é o caso da nossa irmã Marta, que ainda está internada, que os remédios, a Deus, comprados possam fazer efeitos, a Deus, no seu corpo, e que ela, Deus, venha a sair daquele lugar, a Deus, voltar para o seu lar, dar continuidade, Senhor, na sua família. Olha, Deus, é o que tanto, Senhor, nós pedimos, a igreja tem pedido, os seus amigos têm pedido, Senhor. Sabemos, Senhor, que na hora certa o Senhor atuará. De acordo, Senhor, com a Tua soberana vontade, o Senhor conhece o coração de cada um. E, ó Deus, nós queremos depender totalmente do Senhor, sabendo, ó Deus, que a vida está em Tuas mãos. O Senhor é que dá a vida e que também tira a vida. Nós também queremos, Senhor, orar pela mãe da Cláudia, que está internada, Senhor, na Santa Casa. Esteja abençoando ela, Senhor, cuidando também dela, e que ela, Senhor, muito breve possa estar na sua casa, junto com a sua família, Pai. Nós queremos também orar, ó Deus, pela Socorro. Esteja, Senhor, cuidando dela, da sua saúde, e que ela, ó Deus, venha a recuperar, ó Deus, a sua saúde, ao fazer, ó Senhor, os exames necessários, a ir aos médicos, que o Senhor possa estar com os médicos, para descobrir, ó Deus, o diagnóstico, Senhor, e fazer as receitas certas, Pai. Mas, acima de tudo, ó Deus, deles a sua família, os seus filhos, dele cesse, Senhor, aos amigos, aos irmãos, para que possamos, ó Deus, continuar a estar orando pela nossa irmã. Olha, Deus, eu oro também, Senhor, pelo consolo do pastor Gerson, Senhor, que perdeu a sua esposa. Esteja, Deus, com ele e com os demais, ó Deus, aqueles que perderam um querido da sua família, que deixou saudade, Senhor, que eles possam estar sendo consolados por Ti, Pai. Nós sabemos como é difícil, mas, ó Deus, isso faz parte das nossas vidas, o encontro com o Senhor, o voltar para o Senhor, e nós, ó Deus, muitas das vezes não estamos preparados para isso, mas ajude, Senhor, a cada um de nós, esteja com a sua mão, Senhor, sobre as famílias que estão precisando de um consolo, Pai. Eu quero também, ó Deus, orar pelos desempregados, Pai. Abra as portas para cada um deles, para que possam, Deus, ter o sustento para si e para a sua família. Oro também, ó Deus, pelas famílias da igreja, por aquelas famílias, ó Deus, que
estão passando por alguma dificuldade, o Senhor esteja ao encontro dessas famílias. Aquelas famílias também, ó Deus, que têm recebido as bênçãos, que eles possam saber que tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos nós recebemos essas bênçãos, Pai. Eu também, ó Deus, oro, Senhor, pelas muitas igrejas, Senhor, espalhadas pela face da terra. Abençoa, Senhor, a cada liderança, a cada pastor. Oramos a Deus pela 5ª igreja, pela 8ª igreja, pelas demais igrejas. O Senhor esteja abençoando e que, Senhor, haja fortalecimento na vida de cada irmão. Nós também, Senhor, queremos também agradecer. Agradecemos pelo Teu cuidado, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas, nos colocou na luz. Nós queremos, a Deus, Te agradecer pela salvação, pela proteção, Senhor, que o Senhor nos dá, pela fé, ó Deus. Nesse momento que tanto precisamos, Pai, nós queremos Te agradecer pelo cuidado do Senhor. Nunca nos deixe, Senhor, como o Senhor prometeu na Tua palavra, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Nós confiados nas Tuas promessas que estamos aqui orando, e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já finalizando, irmãos, o nosso culto dessa noite, de oração e de reflexão da palavra de Deus, nós queremos cantar o hino 132, que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos aqui. Preste atenção na letra desse hino, irmãos, que vai refletir aquilo que nós falamos aqui, baseado em Gálatas 5, versículo 7. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar.
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Espero que a palavra de Deus edifique a sua vida e que possamos nos encontrar domingo de novo às 18 horas em culto presencial e online também. Nesse dia daremos abertura ao aniversário da igreja. Deus abençoe.